Queria agradecer pelo seu tempo, por reservar esse tempo com a gente para falar sobre o seu curta. Inicialmente, muito obrigado pela sua presença, cara. Não, eu que agradeço. Quando a gente faz um filme, é sempre com uma expectativa que as pessoas vejam, né? Fazer é uma parte do processo, mas não se realiza se as pessoas não assistem, né? E na verdade são festivais como o Mauau que permite a gente realizar plenamente o trabalho, né? Que outras pessoas assistam, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, nessa conjuntura, né? De muito ataque a tudo que expressa a liberdade de pensamento, pensamento crítico. Então, eu queria agradecer bastante, assim, não só pela seleção, mas por essa militância, né? Fazer festival de cinema sempre foi, né? Mas agora não tem dúvida, né? Então, eu queria agradecer bastante todos que estão engajados no festival, um festival que está muito bonito. Parabéns. Obrigada. Então, eu particularmente gostei muito do seu filme, assim, muito mesmo. E eu queria saber como foi a sua ideia para poder fazer, porque assim, como você mostra no final, né, você foi pegando vários vídeos e foi montando a narrativa. E assim, você começa o filme com uma ideia do que é aquilo ali, ou do que foi esse crescimento que o Brasil teve, quase uma ilusão, né, de crescimento, e depois a gente vai vendo o que isso se transformou e a consequência disso. E aí, assim, como que você teve a ideia de procurar esses vídeos, de montar isso até digamos, os dias recentes? Qual foi a sua motivação para esse filme? Então, eu sou jornalista de formação e também de atuação profissional. E até dias atrás eu trabalhava no Sindicato dos Petroleiros. Agora estou numa transição para fazer outras coisas, trabalhar com audiovisual especificamente. Então, o meu trabalho diário praticamente era na porta da refinaria de Cubatão, que fica na Baixada Santista, aqui no litoral de São Paulo. Então, eu estava fazendo, na verdade, outro projeto, eu estava pesquisando imagens antigas sobre a refinaria de Cubatão para um projeto de um site de memória oral do sindicato. E aí fui pesquisar imagens no YouTube. E aí eu acabei me deparando com imagens gravadas por operários desde 2005, 2006. E uma mudança. Antes dessa conjuntura que a gente está vendo agora, a gente tinha bastante imagem dos trabalhadores descontraídos no intervalo do trabalho, com muito orgulho em relação ao ofício, né? Até essa vaidade, que eu considero que também é um pouco uma vaidade masculina, né? É um filme que tem muito operários, né? Não operários, que é uma realidade da indústria. E aí, mais recentemente, de 2015 para cá, se você pesquisar, quando você coloca a refinaria, a imagem que você tem é de intervencionistas na frente da refinaria defendendo intervenção militar. E era uma realidade e um relato que a maior parte dos operários sempre me passou. Para quem continuou na empresa, né? A maioria foi demitido. Mas para quem continuou na empresa era um relato do quanto a situação estava mais difícil, o trabalho muito mais pesado, né? Muito mais duro. Então, antes, se você lutava para melhores condições e melhores salários, mais benefícios, agora você está lutando para ter emprego, pelo direito de ser explorado de forma brutal, inclusive. E aí eu achei que seria mais interessante eu trabalhar com essas imagens, né? Me apropriar delas, de fato, para contar essa história, né? Então tem um momento de descoberta dessas imagens, mas é evidente que o texto do documentário ele é um texto que ele não depende só dessas imagens, ele já é um texto pré-elaborado, né? Essa é uma realidade desse filme. Então é isso, foi na verdade uma surpresa de ter essas imagens, de já ter um acúmulo pela realidade do meu trabalho, de o que era a realidade dentro da Petrobras, e escolher trabalhar com essa linguagem, né? Que eu acho que são vídeos perdidos na internet, que valia a pena, ao organizar essas imagens, construir
Um curta-metragem que contasse um pouco essa trajetória, né? Porque a Petrobras ela tem uma importância muito grande para a conjuntura do país, para o que foi o golpe, para o que foi o fortalecimento da Lava Jato, para o que foi o fortalecimento dessa direita, enfim, né? Então, contar a história do golpe não só através do que aconteceu em Brasília, mas o que aconteceu aqui embaixo, né? Na classe trabalhadora, me pareceu um movimento, um exercício assim importante. Eu gostei muito do jeito que você tratou a narrativa da história, porque quando a gente já dá de cara com o título, né, Imagens de um Sonho, a gente pensa que no final vai tudo se tornar realidade, né? Ou não um sonho que a gente almeja vai acontecer. E é totalmente outra coisa, sabe? E o que eu fiquei muito intrigado durante o filme todo é o trabalho, e eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, esse desafio de buscar essas imagens, esses vídeos na internet, que deve ter sido um trabalho muito, muito difícil, sabe? Eu acredito. E você colocar eles todos a fim de montar uma narrativa, eu queria que você também contasse um pouco disso. Qual que foi a sua visão na hora da montagem em si, né? De colocar esses vídeos e por que talvez você optou por essa forma? Foi meio que um dilema, né? Porque acho que tem um dilema de quem faz filme também, que é assim, para quem que a gente faz, sabe? Quem que vai ver o filme? O público que a gente tem nunca é um público previsível, né? Mas eu gostaria que o meu filme ele dialogasse tanto com o que é, digamos, a linguagem mais dos festivais, mas que se eu mostrasse para um operário que eu tenho contato, que são pessoas que eu convivo no dia a dia, ele também pudesse entender. E aí, nessa minha fala, não tem nenhum tipo de, digamos assim, subestimação da capacidade de um operário de acessar um vídeo. Mas eu acho que tem linguagens e linguagens, né? Alguns amigos meus achavam que seria mais interessante se não tivesse locução nenhuma, né? Mas aí eu corri o risco e achei que valia a pena, porque digamos que de fato é uma narração de apoio para contextualizar o que são essas imagens, né? E eu tive uma preocupação de respeitar o que é o movimento mais importante desse último período, que é de fato o desmonte de direitos e uma situação de uma conjuntura muito brutal. E talvez correr o risco daquilo que é mais nuance, daquilo que é mais, digamos, sutil, talvez não ser percebido por todos, entendeu? Então, quem é do movimento sindical ou quem trabalha e é militante de esquerda, talvez tenha mais facilidade de pegar algumas coisas que outras pessoas não peguem. Então, sim, eu vou contar uma história, ela tem uma prioridade, uma hierarquia, que existia uma situação da classe trabalhadora de mais benefícios, de um avanço, mesmo que frágil, e agora isso foi desmontado. E, inclusive, por ser frágil, foi desmontado. Então, por exemplo, algumas coisas não são tão evidentes, mas a imagem do Lula passando numa refinaria, no caso é uma refinaria de São José, e os trabalhadores gritando pelo nome dele, etc., se vocês repararem, existe ali também um problema. O trabalhador terceirizado é um trabalhador precarizado. Ele está da grade para cá. O trabalhador próprio, que é chamado crachá verde, que é o concursado, ele está do lado do Lula. Então, os trabalhadores próprios conseguem chegar no Lula, os trabalhadores terceirizados não. Então, tem um encantamento do cara estar em cima da torre, mas quem sobe torre é trabalhador terceirizado, não é o trabalhador concursado. Essa contradição, esse problema da terceirização, os governos do PT, apesar de serem governos que, evidentemente, têm um viés mais social do que qualquer governo neoliberal ou de extrema-direita, não resolveu. A outra coisa, por exemplo, né, um dos operários agradecendo a Deus, a Jesus, por aquele trabalho, e inclusive mandando um recado para quem não acreditou nele. É uma coisa para se pensar, né? A esquerda, a esquerda que esteve no poder, ela facilitou essa ideia de que a ascensão é uma ascensão individual, né? É por mérito próprio. Eu não estou enquanto uma classe, a classe trabalhadora, avançando. É mérito meu. E depois o Lula, por exemplo, aquela cena, eu acho que é uma cena importante, e inclusive por isso que eu faço uma intervenção maior nela,
eu esboço uma análise política daquele gesto, que o fato da gente ter flertado com essa ideia de que o Brasil estava virando um país de classe média, né? Então, assim, em vez de você dizer trabalhador, nós estamos conquistando, você está deixando de ser classe operária para ser classe média. Isso, ideologicamente, na minha opinião, tem um papel devastador tremendo, né? E isso está no filme, mas não está super evidente, porque eu, de fato, não queria que essa fosse a principal camada. A principal camada que eu queria ter um desmonte, e isso se refletiu, inclusive, na forma como esses operários filmaram a si próprios. E filmaram a si próprios não com esse objetivo político de contar a vida política dele, mas está lá, sabe? Existe isso, é possível. E aí o meu problema com a montagem foi mais, na verdade, sacrificar imagens que eram muito boas. Eu sou uma pessoa com um péssimo problema para síntese, eu não faço síntese. Então, assim, os festivais de curta-metragem é 20 minutos no máximo, geralmente, eu vou usar os 20 minutos, porque eu sou terrível para fazer qualquer coisa que exija síntese, um título de reportagem, quanto mais um filme, sabe? Então, assim, foi meio que essa a forma como eu trabalhei, o dilema do texto, né? Existe todo um debate sobre a autoridade da voz-over e tal, mas aí eu assumi o risco. Então, cara, esse ponto que você comentou, né, de como tratar as imagens, do sacrifício das imagens, eu confesso, é um negócio que, ó, dói. Existem tantas imagens tão boas, tão vídeos tão bacanas, e esse ponto que você comentou também, né, dos operários, né, estarem atrás da grade, né, os operários concursados, de fato eu não tinha percebido, tipo, por conta de eu não ter essa dinâmica de espaço, né, do proletariado. Então eu acho muito interessante você comentar isso, porque eu acho que só tende a enriquecer mais ainda a obra, sabe? Por mais que você deixou ali evidente você comentar agora, sei lá, abriu muitas trancas que eu tinha durante o filme, sabe? E eu gostaria de comentar, até pedir para você, assim, tipo, porque a gente está com um tempo bem curto agora, que você passasse suas redes sociais e falasse se vai ter novas obras, novos filmes vindo por aí, como é que tá a sua vida, conte aí para nós. Só rapidinho, antes de você falar, só fazer um comentário que essa questão da classe, eu achei muito interessante, porque isso fica muito evidente do trabalhador, que ele vê que ele cresceu não como classe, mas como indivíduo. No início, quando o Lula vai lá e ele é recebido e aplaudido e tudo mais, e depois, quando ele vai e, assim, ninguém tá se importando com ele. Então, assim, provavelmente se eles tivessem visto que eles cresceram como classe, ali seria um momento deles se juntarem, reivindicar, mesmo que fosse ali, mesmo que o Lula não tivesse mais força nenhuma, mas assim, de às vezes falar para ele mesmo. E não, eles simplesmente, digamos, ignoraram completamente aquilo ali. Sim, não, total. E também eu acho uma cena muito triste, eu acho ela melancólica, assim. E a ilusão do Lula também, ele exige do patrão, do dono de estaleiro, que esteja junto com os trabalhadores. É a fé de uma burguesia progressista no país. A nossa burguesia ela é totalmente submissa tanto ao imperialismo quanto à extrema-direita, né? É só ver a unidade com o pacote econômico do Guedes. A oposição é nos outros temas, né? Bom, minhas redes, né? É só procurar lá, Leandro Olímpio, no Facebook, acho que vai aparecer. No Instagram é Olímpio86. Tenho 34 anos, então eu sou mais do Facebook do que do Instagram. Estou ainda aprendendo a usar Instagram. Bom, estou numa fase de transição, eu também sou militante, então estou construindo campanha aí, política agora, estou meio parado. Mas eu gravei muita imagem nesses 10 anos de sindicato, muitas imagens que não foram usadas, porque não atendia ao objetivo imediato do sindicato político, ou imagens que foram usadas em outro contexto. Eu gostaria de revisitar essas imagens e usar algumas que não foram usadas, usar algumas que foram usadas, mas com uma releitura, talvez para fazer um debate sobre o que é, inclusive, a crise do sindicalismo. Eu acho que não é culpa de ninguém não entender muito o mundo do trabalho. Eu acho que a esquerda tradicional e os sindicatos se descolaram das demandas populares
e é por isso que hoje é tão difícil ter filmes como esse meu, com alguma capacidade de circular, né, nos festivais. Então, eu acho que pode ser interessante. Aí vai ser outro trabalho também, pegar imagens de 10 anos e transformar num curta, né? Eu nem ouso pensar num longa. Então, assim, uma hora eu faço. Esse vai ser o próximo objetivo aí, se tudo der certo. E obrigado, gente. Valeu aí pelo espaço. Assim que tiver lançado, já lança aqui na Mauau novamente, por favor, cara. Temas assim, como a gente visitou temas que foram passados, todos os filmes que foram passados ontem, teve esse subtexto em rico. Então, você trazer esse espaço, todo esse acontecimento, só tende a nós, que apreciamos as obras, visualizamos, aumentar nossa visão de mundo em relação àquilo e fazer as nossas interpretações. Então, que eu tenho a agradecer muito por se ter dedicado esse tempo para conversar com a gente e ter dado esse espaço de fala em relação ao seu curta. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigada e parabéns pelo curta. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto.